Hoje, a gente precisa entender que para declarar a palavra do Senhor, para ser testemunha, eu preciso tomar posse desse poder. Eu preciso passar a viver de acordo com esse poder. Eu preciso de verdade entregar minha vida e me render ao Senhor, de tal forma que esse Espírito Santo me tome e me leve na direção que Ele quer. Eu não posso mais ter domínio sobre aquilo que eu acho que tem que fazer, ou sobre aquilo que eu preciso fazer, ou que eu acho que é certo ou errado. E a Bíblia diz que através da presença desse poder, através da ação desse poder, através da autoridade do poder, do dínamos, da dinamite desse poder, nós seríamos mártires, testemunharíamos desse Jesus e impactaríamos Jerusalém, Judeia e Samaria. Qual é o lugar que você tem impactado? Línguas de fogo, ok? Sobre as pessoas que ali estavam. E elas começam a falar em línguas estrangeiras, falar em línguas onde os povos que ali estavam representados conseguiam se entender audivelmente, compreensivelmente. O primeiro ensinamento que eu entendo é que quando você é tomado pelo poder e autoridade do Espírito Santo, não existem barreiras. Não existem barreiras geográficas. E o que é interessante, por que isso é tão concreto e correto? Porque ali é uma representação de várias nacionalidades. Várias pessoas foram impactadas pelo poder do Espírito Santo. A primeira lição que a gente precisa aprender nesse texto é que declarar a palavra do Senhor, não há barreiras geográficas, não há barreiras linguísticas. Nós, quanto batistas, e eu preciso pontuar isso, cremos no poder das línguas estrangeiras. E quando olhamos esse texto, isso fica muito evidente, muito claro. Não há barreiras para que você anuncie o Evangelho. Não há limitações para que você anuncie o Evangelho. Todas as vezes em que você está diante de uma situação em que você é levado, e a gente sabe quando a gente é levado, tem algo aqui dentro que nos leva e que nos aponta na direção de pregar o Evangelho. Então todas as vezes em que você está em uma situação em que você é tocado pelo Espírito Santo para falar de Jesus, não há barreiras. Não há limite para a ação do Espírito Santo. Isso está representado no texto. Pessoas de outras línguas foram impactadas pelo poder do Evangelho. E isso não é apenas naquilo que aconteceu como milagre depois. Porque quando Jesus fala que eles deveriam ficar em Jerusalém, Judeia e Samaria, Jesus também está pensando numa questão geográfica. Mas muito mais do que geográfica. Jerusalém era o centro comercial da época. Jerusalém era o centro espiritual da época. Jerusalém era o centro econômico. Jerusalém era o centro de poder da época. O que a gente percebe aqui... Pode vir, Pedro. Obrigado, viu? Jerusalém era um centro de poder da época. E ele diz assim para os apóstolos: vocês não vão sair daqui enquanto o Espírito Santo não descer. Jerusalém era um lugar que talvez para nós fosse inalcançável. Jerusalém talvez fosse um ambiente para muitos daqueles apóstolos, nós sabemos disso, que talvez eles nunca conseguiriam estar. Alguns eram iletrados. Alguns, quando olhavam para si, viam que eles eram limitados. Mas não há limites para aqueles que estão dispostos e disponíveis para anunciar o Evangelho.
Se você, por acaso, na sua vida, olha para si e se vê como alguém menor, alguém incapaz, alguém limitado, saiba, não há limites para a ação de Deus através da sua vida. Nós, por muitas vezes, nos limitamos e nos colocamos numa condição inferior, numa condição limitante. Eu não consigo, eu não posso, eu não sei. E desde quando pregar o evangelho depende daquilo que você sabe? Depende daquilo que você entrega diante do Senhor. Depende daquilo que o Espírito Santo fala através de você. Porque não tem a ver com vocabulário. Não tem a ver com poder financeiro. Não tem a ver com conhecimento. Tem a ver com a ação do Espírito Santo. Então Jesus fala, quando descer poder sobre você, fale a Jerusalém. Fale para aqueles que para você são inalcançáveis. Fale para aqueles que para você não estão no seu nível econômico, poder. E logo depois ele diz sobre a Judéia. A Judéia era o lugar daqueles que financeiramente eram mais abastados. Era a elite, estava na Judéia. E ele também diz, vai e pregue na Judéia. A representação disso é que talvez nós acreditemos que aqueles que têm dinheiro, que são ricos, milionários, hoje o maior índice de milionários está entre os streamers, né? Os caras do YouTube, muitos são empresários, claro, mas eles começaram ali na área dos streamers, né? São milionários. E a gente vê essa galera com carros, com iate, com helicóptero, viajando, e a gente acha que esses caras não precisam de Jesus. A gente acredita que esses caras têm tudo. Na verdade, eles não têm nada. Eu ouvi uma vez uma história de uma pessoa dizendo, eu namoro um rapaz, ele é tão legal, tão bacana, tão trabalhador, tão inteligente, tão não sei o quê, tão não sei o quê, tão não sei o quê, só não é crente ainda. E aí a pessoa que estava do lado falou assim, então falta tudo para esse rapaz, né? Falta tudo para ele. Porque na verdade nós acreditamos que essas pessoas, por terem todos esses luxos, eles têm tudo, quando na verdade eles não têm aquilo que é o mais importante. Eles não têm aquilo que é capaz de transformar as suas vidas. E por vezes nós, que temos os tesouros guardados em nós, nós queremos deixar esses tesouros de lado para ter a vida que esses homens e mulheres têm. Deixando a preciosidade de um lado para buscar aquilo que é aos olhos dos seres humanos precioso, a riqueza, a conquista, alcançar coisas. Mas eles, por muitas vezes, não têm aquilo que você tem. Aquilo que você alcançou em Cristo Jesus. E ele continua falando sobre Samaria. Samaria, todos sabem que era um lugar onde os judeus não gostavam de estar. Samaria eram os inimigos, eram aqueles que religiosamente se afastavam dos judeus. Eles adoravam em lugares diferentes, eles tinham relações espirituais diferentes. Eles adoravam a outros deuses e também adoravam a Deus de uma maneira diferente. Eles eram excluídos do povo judeu. Mas Jesus fala, vai também para Samaria. Vai também aos pecadores. Vai também àqueles necessitados. Quem talvez seja a Samaria de hoje? Talvez Samaria sejam os mendigos. Talvez Samaria sejam aqueles que hoje comemoram o dia da padroeira do Rio de Janeiro de forma religiosa, dentro de ambientes religiosos totalmente diferentes do nosso. Talvez Samaria sejam aqueles que estão cegos espiritualmente, que não conhecem a Jesus, que vivem uma vida perdida, vivenciando no seu corpo e marcando o seu corpo com o pecado, satisfazendo o desejo de suas carnes,
Talvez esses sejam a Samaria de hoje. E o que Jesus nos ensina é: nós precisamos ir até esses. Percebem? No início desse trecho, no versículo 8 que nós lemos, Jesus, ele apresenta todos os campos onde eu e você precisamos estar inseridos para anunciar o Evangelho. Não há limite para a ação do Senhor. Não há um lugar nesta terra onde Deus não queira estar presente, onde Deus não queira entrar e fazer a diferença. Não há um lugar na sua vida onde Deus não queira estar presente. Talvez na sua vida você tenha áreas que sejam Jerusalém, que sejam Samaria, que sejam Judéia. Talvez você tenha na sua vida lugares onde Deus ainda não foi entronizado. E que por vezes você vive uma vida servindo ao Senhor, mas em algumas áreas você faz questão que Ele não esteja. Não há limites para a ação de Deus. Quando Ele diz, declare, esta é uma ação contínua. Esta é uma ação constante. É uma obrigatoriedade que eu e você, quanto cristãos, precisamos ter. Declarar a verdade do Evangelho. Mas Jesus, ele faz um movimento apontando para fora. Mas ele também faz um movimento apontando para dentro, quando ele diz que nós seríamos testemunhas. Bem, testemunha aqui é uma palavra que no português a gente perde um pouquinho da noção da profundidade e da grandiosidade que ela tem. No grego, onde ela foi falada, ela significa mártir. Mártir. Todo mundo sabe o que significa mártir aqui? Não? Vou explicar para vocês, para quem não sabe. Mártir é aquele que sofre por algo. Mártir é aquele que sofre e, por certas vezes, sofre de forma extrema, até a morte, por algo ou por alguém. Então, quando Jesus fala aqui no versículo que nós seríamos testemunhas dele, ele diz que nós seríamos mártires, que nós iríamos sofrer por ele. Por muitas vezes o evangelho que tem sido pregado é o evangelho de bênção. E não que não seja, porque o é. Sentar à mesa do rei, sentar à mesa do cordeiro, é ser convidado para degustar as delícias que estão à mão direita do Senhor. Mas por quantas vezes nós buscamos ao Senhor e estamos na presença dele porque a nossa família vai mal? Porque eu preciso conquistar algo, ou alcançar alguma coisa, ou mudar alguma coisa que está ao meu redor. Às vezes eu me apresento até o Senhor, não como aquele que quer sofrer por Ele, mas aquele que quer receber dEle. E quando eu falo sofrer aqui, eu não falo trabalhar das 8 da manhã às 8 horas da noite num pré-congresso maravilhoso como esse, e na semana que vem num congresso e logo depois no hiato, uhul! Não, não é isso. Porque quando Cristo estava falando para esses apóstolos, ele já sabia o que eles iriam sofrer: morte por amor ao Evangelho. Eles foram mortos por amor ao Evangelho, com exceção de João. Todos os outros morreram. Todos os outros morreram. Decapitados, crucificados, cortados no meio, jogados aos leões, crucificados de cabeça para baixo, queimados. Foram mártires por amor ao Evangelho. E hoje, nós não queremos sofrer a represália dos nossos colegas da escola. Porque se eu pregar o Evangelho para eles, eles vão me excluir. Não vão mais falar comigo. Se eu pregar o Evangelho no meu trabalho, eu vou ser mandado embora. Se eu pregar o Evangelho na minha família, eles vão brigar comigo, vão me excluir do grupo da família. Se eu pregar o Evangelho
Nos ambientes onde eu estou inserido, eu vou ser mal visto. Prestem bem atenção. A palavra mártir, a palavra testemunha, mártir, ela tem a conotação da vida, mas ela tem também uma questão jurídica. Ela também é utilizada na questão jurídica. Testemunha mesmo, tá? Testemunha. Mártir. E o testemunho, ele pode ser a favor do réu ou contra o réu. Quando nós somos testemunhas, nós podemos ter testemunhas a favor do réu ou contrários ao réu. A favor de Cristo ou contrários a Cristo. Que tipo de testemunha nós estamos sendo? Será que aqui Cristo está dizendo apenas testemunhar e dizer que é cristão, ou está disposto e disponível a sofrer as consequências de dizer que é cristão? E não só isso. Quando estamos diante do pecado, que tipo de mártir nós somos? Que tipo de sofrimento nós queremos impelir sobre os nossos corpos para abandonar uma vida pecaminosa? Que tipo de sacrifício nós queremos ter diante das tentações que chegam até nós para testemunhar de Jesus? Por vezes nós somos dominados pelo pecado, dominados pelas tentações, dominados pelas situações do nosso cotidiano. E somos incapazes de sermos mártires daquele que nos resgatou e que morreu por nós. E que entregou a sua vida por nós, não tendo pecado. Mas ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores. E por vezes não queremos ser mártires nem na sociedade, e muito menos diante de nós mesmos. Cristo, ele diz que nós seríamos testemunhas, onde quer que nós passássemos, porque não há barreiras para a ação de Deus em nós e através de nós. Só que tem mais um porém. Por vezes nós queremos testemunhar de Jesus, queremos falar de Cristo, mas não queremos nos desvencilhar de uma vida de pecado. Não queremos nem tentar. Não jejuamos por isso, por uma purificação, por uma santificação. Nós não oramos por isso. Nós não lemos a palavra para que ela nos leia e transforme quem nós somos. Nós não queremos isso, mas queremos continuar na presença de Deus, recebendo tudo que podemos dele. Mas o texto tem uma condição. E a condição é a seguinte: sereis minhas testemunhas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Há uma condição para ser testemunha de Cristo, e a condição é ter o Espírito Santo habitando em você. Para ser testemunha de Cristo, é necessário que você tenha o Espírito Santo habitando em seu coração. E é interessante porque essa palavra poder, no grego é dínamos, movimento, dínamos, de dinâmica. Mas ela também é a mesma raiz da palavra dinamite, explosão. O que eu quero dizer com isso é que o Espírito Santo que habita em você, ela te movimenta, mas ela explode, ela te enche, ela te capacita, ela te transforma, ela explode dentro de você como uma energia, 1 tonelada de dinamite habitando em você. E eu acho que é por isso que Jesus pergunta: por que sois tão tímidos? Por que a gente é tão limitado às vezes na ação do poder do Espírito Santo?
Por que que a gente se limita tanto? Se a gente quer ser testemunha de Jesus, a gente precisa que o Espírito Santo fale através de nós. Se a gente quer ser testemunha de Jesus, a gente precisa que o Espírito Santo fale em nós. Nos encha por completo. Nos tome por completo. Porque cheio ele já está, porque a Bíblia diz que Deus não dá o seu Espírito, não dá o seu Espírito por medida. Nós já estamos cheios do Espírito Santo. O problema é que existe uma guerra entre a carne e o Espírito. E em boa parte dessa guerra, a carne vence mais do que o Espírito. E é por isso que nós deixamos de fazer tantas coisas, por isso que nós somos tão tímidos. Porque a palavra dínamos, ela é também poder espiritual. E é por isso que a primeira revelação desse dínamo, desse poder, é tão miraculoso, onde homens falam em outras línguas e todos entendem, cada um ouvindo no seu próprio idioma. É miraculoso. Esse poder na figura do Espírito Santo é miraculoso. Qual foi o último milagre que você presenciou através da presença desse Espírito Santo na sua vida? Por vezes vivemos anos, décadas, sem experimentar um milagre de Deus nas nossas vidas. Passamos meses sem experimentar a presença do Senhor nas nossas orações, nos nossos encontros, nos nossos ambientes. E a Bíblia diz que através da presença desse poder, através da ação desse poder, através da autoridade do poder, do dínamos, da dinamite desse poder, nós seríamos mártires. Testemunharíamos desse Jesus e impactaríamos Jerusalém, Judeia e Samaria. Qual é o lugar que você tem impactado? Declare a palavra de Deus. Esse é o desejo do nosso coração. Mas por muitas vezes nós não alimentamos o nosso espírito. Alimentamos as nossas carnes, fazendo o que não devemos, ouvindo o que não deveríamos, estando em lugares onde nós não deveríamos estar, fazendo coisas que nós não deveríamos fazer. E o Senhor quer que nós modifiquemos os ambientes onde Ele tem nos colocado. Deus, Ele quer fazer da sua vida algo diferente. Deus, Ele quer fazer na sua vida algo diferente. E isso não é uma teologia triunfalista. É o que a palavra diz. Que mesmo aqueles que tiveram tudo e que experimentaram tudo, mas que abandonaram tudo por amor ao Evangelho, tiveram suas vidas transformadas, impactadas e tiveram as melhores experiências de suas vidas. Simplesmente pelo fato porque disseram sim à ação do Espírito Santo através deles. E aqui não estou falando de catarse não. Sabe? De pula, roda, cambalhota. Não é isso não. Isso é o teu momento com Deus. Se Ele tocar no teu coração, mandar você sair correndo, amém. Mas que seja com ordem e decência, como diz a Bíblia. Se você quer se ajoelhar, se você quer fechar o olho, se você quer levantar a mão, se você quer chorar, isso é o teu momento com Deus. Mas você não pode sair daqui dessa noite ouvindo essa palavra, sabendo que você tem uma ferramenta poderosíssima dentro de você, e sair daqui e continuar pecando como você peca. Não faz sentido. Você não pode ouvir tudo que você ouviu, sabendo que existe um poder e uma autoridade para vencer barreiras dentro de você, e você sair daqui achando que está tudo bem como está, porque não está. São fatos. O que nós temos experimentado de grandioso e miraculoso na presença do Senhor? Talvez nada, ou quase nada, ou temos vivido de migalhas que caem da mesa do Senhor.
quando Ele nos chama para sentar à mesa com Ele. Hoje, a gente precisa entender que para declarar a palavra do Senhor, para ser testemunha, eu preciso tomar posse desse poder. Eu preciso passar a viver de acordo com esse poder. Eu preciso de verdade entregar minha vida e me render ao Senhor, de tal forma que esse Espírito Santo me tome e me leve na direção que Ele quer. Eu não posso mais ter domínio sobre aquilo que eu acho que tem que fazer, ou sobre aquilo que eu preciso fazer, ou que eu acho que é certo ou errado. Porque senão eu vou viver uma vida que vai me levar para o mesmo lugar todo dia. E eu vou continuar caindo nos mesmos pecados. Eu vou continuar sofrendo as mesmas tentações. E parece que eu sou como um cão que roda atrás do seu próprio rabo. Como se um dia fosse alcançá-lo, porque não vai. E isso cansa. Tem uma galera que está desistindo de vivenciar as maravilhas do Senhor porque está cansada de correr atrás do próprio rabo. Uma galera que está cansada de lutar e nunca vencer. Mas aí não quer perder a presença, não quer perder o ambiente, faz o quê? Continua participando e se envolvendo de tudo. Quando na verdade o que Cristo quer que você experimente é essa alegria que emana do Espírito. É esse poder que é avassalador e que te transforma e que te impacta e move tudo que você produz a partir daí. Jesus fala que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Por que tem uma galera servindo na igreja, vivenciando as coisas do reino e está cansada, está pesado, está difícil? É porque talvez não está sendo movido pelo Espírito. Então você não pode sair daqui dessa noite sem entender isso, que você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão diante do Senhor e falar assim: Pai, eu não quero mais fazer escolhas por mim. Me ensina a andar pelo Espírito. Me ensina a tomar decisões que agradem ao teu coração. Me ensina a caminhar de tal forma que seja leve, que seja suave. O Senhor está aqui nessa noite, não restam dúvidas. Ele está sendo entronizado nesse lugar. Mas Ele não é um Deus que invade a porta. Ele bate a porta, como foi cantado. E a Bíblia diz: aquele que ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Como foi no dia no deserto. Deus, Ele quer tratar você. Deus, Ele quer que você tenha autoridade e poder no Espírito Santo. E que você impacte os lugares onde você está inserido como uma dinamite. Não há limites para a ação de Deus. Declare a palavra do Senhor. Mas você precisa tomar posse desse poder. Precisa ter uma vida conduzida pelo Espírito. Precisa ter uma vida entregue ao Espírito Santo. Então nessa noite, se você não aceitou Jesus ainda, eu vou fazer uma oração por você. Como a gente sempre faz. Porque eu acredito que mesmo estando aqui dentro, mesmo vivenciando esse ambiente desde quando você nasceu, você precisa ter um encontro com Cristo. E reconhecer a sua condição de pecador. E aceitando a Jesus, ter a vida eterna. Mas se você também já aceitou Jesus, eu vou fazer uma outra oração, que é uma oração para que o poder do Espírito Santo fale ao seu coração, que te impacte, e que te sustente, e que te leve a lugares mais altos. Você pode orar comigo? Eu vou fazer a primeira oração para quem não aceitou Jesus, e se você quer aceitar Jesus, repita essa oração comigo, tá bom? Bem baixinho, ninguém precisa ouvir. É você e Deus. É o seu momento com Deus. Diz assim: Pai, eu tenho estado dentro da sua casa. Eu tenho produzido, tenho participado, mas eu nunca me comprometi de verdade com o Senhor. Mas hoje eu reconheço
que eu cheguei no meu limite. Eu reconheço que sou pecador. E eu preciso entregar a minha vida a Jesus. Então, Senhor, seja o meu dono. Me permita estar na tua presença. E que teu Espírito Santo habite em meu coração. Eu oro em nome de Jesus. Continua de olhos fechados, cabeça baixa. Continua de olhos fechados, cabeça baixa. Se você fez essa oração, levante uma de suas mãos só para eu ver você rapidamente, vai. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.